Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Camila, eu sou artista barra designer e a convite da Zup, eu tô participando hoje da Zup Craft e vou ensinar vocês a fazer um cachepô bem lindo para casa de vocês, para estampar com várias cores bem intensas e vibrantes. Então hoje, para a gente pintar, a gente vai precisar de um cachepô de palha, né? Vocês conseguem encontrar esse cachepô em várias lojas de decoração, é bem simples de encontrar por aí, aqui em São Paulo. Além disso, a gente vai precisar, né, colocar num recipiente a água. Então, eu sempre reutilizo recipientes no ateliê, então sempre que a gente puder, né, pegar esses vasinhos de plástico, essas coisinhas que a gente tem na nossa casa, melhor pra gente colocar água. E aí, como vocês viram antes, eu vou fazer algumas flores mais alaranjadas e o fundo mais azulado. Então, para dar esse contraste, né, de cor quente, cor fria e cores complementares. Então, eu trouxe vários tons de laranja e amarelo para a gente ir misturando isso e entendendo como é que isso vai ficar no nosso cachepô. E eu trouxe também esse pigmento, esse corante que eu uso bastante, que tem em qualquer loja de construção, que é esse pigmento xadrez, é super barato, deve custar tipo 3, 4 reais. E tem de todas as cores, é bem forte, então é muito bom para você, se você quer chegar numa cor vibrante, bem forte, que nem a gente vai chegar aqui, ele é bem útil. Além disso, né, eu tenho 3 tipos de pincéis aqui. Então, eu tenho esse pincel um pouco maior para fazer essas áreas mais chapadas, né, não ficar um tempão, 3 horas pintando ela. Então esse pincel ele serve bastante para isso, para fazer preenchimento. Esse daqui ele serve para fazer as formas um pouquinho mais com cuidado, umas formas mais desenhadas do que esse pincel mais grosso. Ele é um pincel número 10. E esse daqui é o menorzinho para a gente fazer no final o contorno preto que a gente vai trazer. Então ele é menor do que o 10, ele deve ser um 5 ou um 6. Aí eu também compro, geralmente, essas bandejinhas, sabe, de colocar gelo, bem simples. Eu uso essas bandejinhas para ir colocando as tintas e misturando elas, então a minha tá aqui meio sujinha, mas isso é a vida real, né, essa sujeirinha dela, das pinturas que a gente vai fazendo. E aí eu vou usando cada lugarzinho para colocar uma tinta diferente e misturando no cachepô. Aí eu pego algum pano velho que eu tenho em casa também, algum pano que a gente já usou bastante, já tá soltando pelinho, eu uso ele para pintar, porque depois, enfim, vai chegar um certo momento que você vai ter que jogar ele fora, então algum pano que você não tenha apego emocional. E aí, por último, que eu amo de paixão, é a tinta nanquim. Essa tinta nanquim aqui eu já experimentei várias e essa é a minha tinta preferida porque ela tem uma alta cobertura e ela é muito boa para fazer qualquer trabalho gráfico. Então, desde pintar objetos até você fazer a pintura no papel, ela é muito útil. Eu uso esse nanquim PB para tudo, quase. Então, bora lá começar? Então, gente, ó, eu tô pegando um pouquinho das tintas aqui, já tô colocando no meu porta-gelo, digamos assim. Eu não coloco muita água na tinta que eu uso, então eu gosto de usar ela bem densa, né, e concentrada. Eu só tô passando um pouquinho de água aqui para eu conseguir pegar cores diferentes e não ficar manchando elas dentro do pote de tinta. Então eu vou pegar esse amarelinho aqui. Pouco, não precisa pegar muita tinta, porque depois se sobrar, às vezes sobra e você tem que jogar fora. Gente, então para começar, eu pego algumas referências de flores que eu quero pintar no Pinterest, em sites de referências, em sites até no Google, se você procurar alguma foto de alguma flor que você goste. Você pega o formato dela e aí você começa a passar o formato dela mais ou menos pro seu cachepô. Então hoje eu vou fazer uma peônia
Obviamente, com o meu traço, ela vai ficar muito mais um desenho criativo, né? Diferente, não certinho exatamente. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, vou fazendo o formato. Então, depois de pegar essa referência, eu começo a ver o formato geral da flor, né? Eu vejo o formato que ela tem como um todo e vou fazendo esse desenho desse formato, dessa mancha que essa flor vai fazer no seu cachepô. Não precisa ser perfeito, é só pra você ir fazendo um desenho meio macro de como que você acha que isso aqui vai ficar. Pegando um pouquinho de água, um pouquinho da tinta, pode ser tanto da tinta laranja quanto da tinta amarela. Não importa muito a tinta que você vai estar usando agora, porque depois você vai passar a pintura por cima. Ó, eu fiz esse formato geral de como é que ela vai ficar. E aí agora eu vou pegar esse meu pincel maior para preencher ela de tinta. Então, vou preencher. Aí, gente, vocês podem também trazer um pouco dos amarelos já, para conforme você vai preenchendo e fazendo esse desenho, você vai trazendo alguns pontos de cor, de brilho para essas peônias. Então, por exemplo, aqui eu quero que a pessoa veja que é o começo da pétala. Então, eu vou trazendo esse amarelo para cá e misturando. Enquanto tá molhado, vou misturando com o laranja, fazendo essas manchas tomarem um pouquinho de forma. O que é legal é vocês irem misturando essas tintas no próprio cachepô. Então, você vai puxando uma tinta para dentro da outra para você fazer esses gradientes, ó. E aí você já começa a mostrar uns desenhos. Um pouco mais de laranja aqui. Você já começa a mostrar uns desenhos da flor. Gente, então, quando vocês terminarem os laranjas, então, ó, aqui dá pra ver bem que a gente, com os laranjas e os amarelos, a gente cria esses lugares mais claros, né, pra gente dividir onde estão as pétalas dos lugares mais escuros. Então, vocês vão ter essa forma, né, geral, assim, da flor. E aí, para fazer a próxima parte, vocês vão ter que dar uma esperadinha para secar. Então, enquanto o laranja seca, eu vou mostrar para vocês como fazer o fundo e como trazer o azul para essa composição para ficar bem em cores complementares. Ó, o fundo azul eu vou fazer com o pigmento para mostrar para vocês como é que funciona, é super fácil. Então você tem que ter uma base de tinta acrílica, né? Nunca você vai usar o pigmento sozinho, porque senão ele não vai dar a cobertura que você quer. Então você pega um pouco da sua tinta acrílica, eu tenho esse potão de tinta branca, que eu sempre uso. Você pega um pouquinho, coloca aí na sua bandejinha de gelo e você pinga, sei lá, vou pingar 2, 3. 3 pinguinhos do azul aqui nesse branco. Não pinga muitos pingos, porque o pigmento é bem forte. E aí, depois, para você deixar ele mais claro, é muito mais difícil do que para você escurecer.
Então, é muito mais fácil você ir pingando aos pouquinhos até chegar na cor que você quer. Então, pinguei aqui, vou dar uma misturada para ver se eu chego no tom de azul que eu quero. Ó, ficou muito claro, não sei se dá pra ver. Ficou meio cor de céu. E eu quero um azul um pouco mais bique. Então, eu vou adicionar mais 3 gotinhas. Ó, gente, acho que foi. Cheguei num tom de azul que eu gostei bastante, um azul bem bafo, que vai deixar a flor bem aparecendo bastante assim no seu cachepô, vai realçar a flor. Então, com o pincel mais grosso, né, esses pincéis bem de pintar parede, assim, bem simples, que você encontra em qualquer loja de coisa para pintar parede de tinta, você começa a fazer o fundo azul. Essa é uma das partes que eu mais gosto, porque a gente vai... Você pode ficar, sabe, meio solto, assim, fazendo esse azulzão e ele fica bem bonito no cachepô, chama bastante atenção. Então você pode colocar um pouquinho de água, não coloca muito, senão vai começar a escorrer. Não esquece do seu paninho, né, que ele sempre ajuda a tirar esse excesso de água. E você vai fazendo esse contorno da flor com o seu pincel. Então, gente, depois que vocês esperaram a tinta de vocês secarem, chega a última fase que eu adoro da nossa pintura, que é usar o nanquim. Então, você pode pegar bem pouquinho de nanquim, porque o nanquim ele é muito espesso e muito forte, né? Uma tinta muito forte. Então, você pega só um tiquinho. Deixa eu até que eu peguei um pouco a mais. E aí, com o seu pincel, né, acho que é um 5 ou um 6, você vai pegar um pouco do seu nanquim. Cuidado para não pegar muito, né? Então, tenta tirar um pouquinho aqui nas beiradas, para ele não cair e não começar a manchar o resto da pintura. E aí você vai fazer os contornos. Então, quando eu ensino a fazer os contornos, né, eu sempre falo para as pessoas que não precisa ser tudo contornado. A gente pode trazer alguns contornos específicos só para a gente conseguir ver um pouquinho melhor essa flor, sem ela precisar ficar inteira preta, porque senão começa a ficar um pouco pesado. Então, por exemplo, eu vou trazer um contorno aqui para essa pétala. Não vou completar ela em cima, porque acho que o amarelo também já tá fazendo esse papel de mostrar até onde ela vai. E vou adicionar alguns contornos específicos aqui. Como eu falei, né, eu não gosto que esses contornos fiquem em volta de tudo. Então são só alguns lugares específicos. E você pode fazer com a mão bem leve, tá? Não precisa fazer um contorno super duro, porque senão ela começa a ficar um pouco pesada. Deixa
Geralmente eu trago esses contornos, principalmente, tipo, o que eu penso, né, quando eu vou fazer esses contornos? É, tipo, aonde que eu posso trazê-los para mostrar os formatos gerais da planta. Então, eu consigo mostrar essas pétalas aonde elas começam, aonde elas terminam, mas ele não precisa estar tudo exatamente contornado. Aí eu vou fazer aparecendo aqui um pouquinho do meinho dela, preto também. Só um pedacinho atrás dessa pétala aqui. Aí acabei os pretos e o último detalhe que eu amo, que às vezes as pessoas até falam, nossa, mas pra que fazer o branco? Nem faz sentido. Só que o branco, ele super traz um contraste, uma coisa, um brilho do sol. E eu acho que eu sempre tento trazer esse brilho do sol pro meu trabalho, né? Eu sempre trago bastante cores vibrantes, bem brasileiras, e acho que o sol tá sempre muito presente, né, na nossa vida e na minha arte. Então, eu pego, fazer só bem, acho que uns aqui, ó. Eu penso assim, bom, quando a gente vai fazer esse brilho, né, a gente tem que pensar mais ou menos para onde que essa flor vai estar brilhando. Então, finge que o sol tá desse lado aqui, então os brilhos das pétalas eles vão estar virados para lá. Então, vou trazer um brilho nessa pétala aqui. Só num cantinho dela. E nessa pétala aqui que eu acho que também imagino que ela estaria brilhando. Talvez um pouquinho aqui em cima. Ó, aí não precisa ser em tudo, tá? Porque senão ele começa também a ficar muito brilhante. E eu acho que isso tira um pouco dessa coisa mais espontânea, né? Desses traços espontâneos que a gente tá tentando trazer. Aí, gente, vocês então repetem esses desenhos das flores, né? Por todo o cachepô. O que eu acho legal é fazer essa flor essas flores envolvendo, né? O cachepô, aí quando você olha assim você vê que tem umas coisas que estão girando nele, uns desenhos que estão girando, e dá vontade de você olhar ele como um todo. Aí aqui, ó, alguns brilhos, você vai trazendo esses brilhos em lugares específicos, mas não precisa ser em todos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela Zup por me convidar para participar do Zup Craft. Nas minhas redes sociais vocês podem me encontrar como @ateliengel, vai estar escrito aqui embaixo. E vamos criar junto e colocar mais cor nesse mundo e fazer um mundo mais colorido e menos cinza, tá bom? Beijo, muito obrigada!